Boa noite, pessoal. Eu sou o vereador Léo e nós queremos gravar o vídeo desta noite e conversar sobre um tema que todo mundo em Esteio quer saber. Afinal de contas, em Esteio tem ou não tem casos de coronavírus? E para responder essa pergunta, nós temos que fazer outra pergunta. Em Esteio, nós estamos ou não fazendo os testes de coronavírus? E a resposta que eu tenho que dar para vocês, depois de conversar com os técnicos da área da saúde e também com inúmeras pessoas que procuraram os serviços essa semana, é que não, Esteio praticamente não está fazendo testes de coronavírus. Então nós estamos trabalhando com uma estatística completamente irreal. O que está acontecendo? Eu particularmente conheço umas 10 ou 15 pessoas que estão em casa com todos os sintomas de coronavírus, com febre, com dor de garganta, com tossindo, espirrando, com falta de ar, que procuraram os serviços de saúde, pediram o teste, mas tiveram o teste negado, porque não estão no chamado grupo de risco, ou seja, não tem mais de 60, tem menos de 60 anos, não viajaram para o exterior, não estão com muita falta de ar, então mandaram fazer quarentena em casa, deram atestado, enfim. Ocorre que isso não é um problema só de Esteio. A gente sabe que no Brasil todo o governo Bolsonaro não apostou, não mandou testes para as cidades. Só que nós estamos trabalhando com uma estatística irreal, diferente da Europa, ou diferente do Japão, ou da China, enfim, onde praticamente todas as pessoas que procuram o serviço de saúde fazem o teste, e aí a curva de ascendência da doença ela é baseada numa estatística real, ou seja, as pessoas fazem o teste, a gente sabe exatamente a evolução da doença nas cidades. No Brasil se faz o inverso, não se faz teste. Sem teste, nós não temos como comprovar e a curva de crescimento da doença ela é baseada numa estatística irreal. Em Esteio, possivelmente, nós devemos ter muitas pessoas que podem sim estar com coronavírus em casa, estão sentindo todos os sintomas, mas foi negado o teste. O que nos preocupa, na verdade, é que o poder público embarca nessa. Então, nós temos aí a prefeitura divulgando um dado oficial dizendo que Esteio não tem coronavírus, vendendo o melhor dos mundos para o serviço de saúde de Esteio, mas que deveria dizer a verdade. A verdade é que sem fazer teste, sem aplicar o teste, não tem como saber se tem ou não coronavírus na cidade. E o pior é quando se usa essa estatística para orientar as políticas. O prefeito Pascal já está trabalhando com a abertura do comércio na semana que vem, já divulgou agora há pouco que vai começar a abrir alguns serviços já. Inclusive na mesma linha do presidente Bolsonaro, que agora já liberou as igrejas, né? Eu acho que nada contra a fé, é importante que as pessoas, ainda mais num momento como esse, tenham fé, expressem a sua fé de alguma forma, mas não podemos permitir ou consentir com a aglomeração de pessoas num momento crítico como esse. Nós deveríamos estar nos orientando pela Organização Mundial de Saúde e pelos técnicos e profissionais da saúde, que orientaram protocolos completamente diferentes. Temos que lembrar que hoje na Itália, 919 pessoas morreram nas últimas 24 horas. Quase 1.000 pessoas, o pico de mortes na Itália. Na Espanha, mais de 700 pessoas morreram nas últimas 24 horas. Os Estados Unidos já são o novo epicentro da doença. E o que vai restar para o Brasil, onde nós sabemos que a nossa rede de saúde não dá conta de uma epidemia dessa magnitude. Nós não estamos preparados. Os especialistas todos pensam ou calculam que lá pelo final de abril nós possamos estar vivendo a fase mais crítica desta pandemia de coronavírus. Então eu acho que nós temos que fazer um apelo. Primeiro, precisamos de mais testes. O prefeito de Esteio deve não divulgar e não tranquilizar a população dizendo que Esteio é 0 casos de coronavírus. Ele deve buscar os testes, aplicar os testes na população e trabalhar com uma estatística real. E não orientar. É muito bonito agora o prefeito tranquilizar a população dizendo que aqui não tem, se ele não faz o teste. Não pode ser irresponsável. Não pode se vender a ideia de que Esteio está livre do coronavírus se não está se aplicando testes. As pessoas estão indo no serviço de saúde e estão sendo orientadas a voltar para casa sem fazer teste. Essa é a verdade. Todos nós sabemos disso. Então, primeiro, trabalhar com dados reais. Segundo, buscar os testes, prefeito. Outra coisa, a prefeitura em São Leopoldo está distribuindo cestas básicas e kits de limpeza para a população mais vulnerável. Nós sabemos que a economia está parada e as pessoas estão passando fome em casa. Então nós deveríamos também nos CRAS, nos serviços de assistência aqui em Esteio,
comprar cestas básicas e produtos de higiene e distribuir para a população mais carente e mais vulnerável. Essa é uma medida emergencial que Esteio também não está fazendo. Então quero deixar aqui essa reflexão. Nós não podemos trabalhar com uma estatística irreal, precisamos de uma curva verdadeira do crescimento dessa doença, e isso só se faz com testes. Precisamos de testes em Esteio. Segundo, precisamos cuidar das pessoas mais carentes e mais vulneráveis. Uma outra informação importante é que foi aprovada a renda mínima no Congresso. Semana que vem ainda passa no Senado, depois vai ser regulamentado. Então possivelmente tenhamos aí novidades, a possibilidade de ter uma renda para que as pessoas possam ficar em casa. Temos que orientar a população e trabalhar garantir que essa renda mínima possa fazer com que as pessoas fiquem em casa. Nós tivemos hoje também uma carreata, né, que aconteceu agora na cidade, pedindo para que se abra o comércio. Só que a gente tem as informações de que quem fez essa carreata são um grupo de empresários. Inclusive um dono de uma frota botou toda a sua frota para fazer a carreata. Só que eu pergunto, será que o dono dessa frota, que pagou para as pessoas dirigir os carros dele, possivelmente, ele, na segunda-feira, vai entrar no ônibus, no trem, lotado, ou ele ou a família dele vão entrar num serviço, num transporte público lotado para se infectar e infectar um idoso em casa que vai morrer depois? Não, possivelmente não. Então acho que nós temos que ser mais sérios nesse momento. Nós temos que trabalhar com os dados da Organização Mundial de Saúde, com os dados dos especialistas da área da saúde, que estão orientando protocolos de cuidado, de quarentena, de isolamento social. O pico da doença no Brasil vai ser lá em abril. Nós nem chegamos lá ainda, estamos muito no início. E antes de começar a discutir a abertura, vamos trabalhar com dados concretos, vamos trabalhar com uma estatística real, vamos fazer os testes, vamos distribuir kits de higiene e material e também alimentação para a população mais vulnerável. Vamos garantir a renda mínima do governo para que as pessoas possam ficar em casa. Vamos trabalhar com dados sérios e concretos. Então, faço essa reflexão porque acho que em Esteio nós ainda estamos tateando, trabalhando com dados que não correspondem à realidade e já estamos discutindo a abertura dos protocolos sem conhecer de fato o tamanho do problema. Então faço essa reflexão para o dia de hoje e continuamos aqui então dialogando e ouvindo a população e também fiscalizando as medidas adotadas pelos governos.